Fala galera, aqui quem fala é o Lopes. Outro dia eu recebi esse comentário aqui. Muito obrigado por passar dicas que não são furadas. Primeiro eu quero agradecer a pessoa que fez esse comentário. E mais uma vez, cada vez que eu recebo comentários como esse, isso me incentiva a produzir mais conteúdo de qualidade, de forma clara e objetiva, para que você entenda de maneira fácil o mundo dos investimentos, como começar a investir e a como pôr em prática para multiplicar o seu dinheiro. Porque no final das contas a gente vê por aí muitos gurus com cenários perfeitos, mas o que realmente deixam a desejar é no quesito simplicidade, é falar sobre como começar a investir de maneira real, das dificuldades que você e eu enfrentamos no dia a dia, por exemplo, da dificuldade de muitas vezes adequar o nosso orçamento mês após mês, porque a gente faz um planejamento, mas no final das contas, muitas vezes a gente sempre acaba extrapolando, ou senão a gente acaba tendo um compromisso financeiro no meio do caminho. Por exemplo, nesse mês eu realmente acabei me esquecendo de pagar minha conta de energia. Quando eu fui ver, apesar disso estar no meu planejamento, eu tinha acabado de me esquecer. E eu acabei pagando multa. E isso foi algo que realmente aconteceu e fugiu do meu controle. A realidade das pessoas que muitas vezes economizam 100, 200, 300 reais querem começar a investir. E antes de a gente continuar, deixa eu só fazer uma pausa. Eu sempre convido vocês a conhecerem o meu curso, que o link está aqui embaixo, tá? Baseado em 3 pilares. O primeiro é arrumar a casa, saber onde você está para poder transformar a sua realidade, saindo das dívidas, rumo à prosperidade financeira. Segundo passo é você transformar a sua mentalidade. Não adianta nada você poupar dinheiro se o seu pensamento, o seu modo de ver o dinheiro não é compatível com o que você precisa fazer para multiplicar ele. E o terceiro é entender o básico e pôr em prática. Você não precisa saber tudo. Você precisa saber o básico para poder pôr a mão na massa e fazer bem feito. Há um grande problema hoje na internet, que é a quantidade de informação. E muitas vezes isso confunde a gente. A gente não sabe se a gente deve ir pelo caminho A, pelo caminho B ou pelo caminho C. E isso faz com que muitas vezes a gente refém de gurus que te passam recomendações, fazendo com que você não detenha o conhecimento, o poder de escolha e saber calcular os riscos que você pode vir a cair. O problema das recomendações prontas é que muitas pessoas acabam seguindo elas de maneira cega, somente porque viram em um Reels, viram no Instagram, seguem o perfil de uma pessoa que se diz bem-sucedida no mundo dos investimentos, e até pode ser bem-sucedida mesmo, tá? Mas você não sabe o contexto social daquela pessoa. Talvez ela tenha muito para investir, e aquela realidade não é a sua. É por isso que recomendações de outras pessoas eu normalmente analiso como furada, tá? Isso pode ser loucura, pode ser algo que realmente é uma premissa minha. Mas eu adoto isso para que eu me obrigue a ter o conhecimento, a ter pelo menos uma opinião sobre uma recomendação de fundo imobiliário. E se eu não sei, eu vou em busca de, se eu quiser, aquele ativo na minha carteira. E nesse mar de informações, por exemplo, um influencer chega para você e diz: compre essa ação aqui agora, porque eu prevejo que essa ação vai ter um lucro de 400% nos próximos 2, 3 anos. Você vai ver. E acaba que você compra essa ação, a ação, no curto espaço de tempo, cai, por exemplo, nos próximos 6 meses, e você não entende o que foi que deu errado. Você fez o que ele mandou, você seguiu as recomendações dele. Só que nem todo mundo é isento de errar. E principalmente no mercado financeiro, recomendações sem base, sem fundamento, sem observar o histórico da empresa, tornam a previsão do futuro cada vez mais difícil. Por que eu digo cada vez mais difícil? Porque já é difícil a gente prever se uma determinada ação vai performar bem ou ruim ao longo dos próximos anos. Porque o resultado passado não garante os mesmos resultados no futuro. Porque vamos trocar um papo sério aqui, tá? Um bom investidor não é aquele que segue recomendações, muito pelo contrário. Um bom investidor é aquele que sabe o que está fazendo. Mesmo que saiba o básico, ele sabe exatamente o que ele está colocando dentro da carteira dele. Uma pessoa que quer começar a investir tem que saber o básico e bem feito. Por exemplo, o que é o preço sobre lucro, o que é o ROI, o que é o dividend yield, qual é o setor daquela empresa, quais são as outras empresas daquele setor comparado à empresa que você quer pôr na sua carteira, qual é o seu perfil de investidor, o que você quer com aquela empresa a curto, médio ou longo prazo. Será que aquela empresa serve para você? Ou serve para outra pessoa que tem outros objetivos? O que eu mais temo quando eu passo algumas informações para você é diferenciar o que é opinião do que é orientação. Eu tento aqui orientar vocês, passar conhecimento, como eu gostaria que as pessoas me ensinassem para que eu pudesse tomar uma decisão
com base no conhecimento, e não a minha opinião sobre o ativo, e não se eu acho que ela deve estar ou não na sua carteira. Porque no final das contas, eu nem conheço você, se você não for meu aluno. Mas o meu compromisso aqui é sempre tentar orientar você da maneira que eu gostaria de ser orientado para tomar decisões assertivas, com riscos calculados, para poder multiplicar o meu dinheiro. Mas olha só, eu não tenho nada pessoal contra as recomendações não, tá? Eu só não sou o tipo de pessoa que seguiria elas. Normalmente faço 3 perguntas quando eu ouço alguma orientação. A primeira pergunta, eu sei do que aquela ação se trata? Qual o segmento da empresa? Se o meu perfil está alinhado com a empresa? Segunda pergunta, aquela ação combina com os meus objetivos? Terceira pergunta, se aquela ação vier a cair, por exemplo, 20%, eu sei qual decisão tomar de maneira racional e não sentimental? Porque eu tenho certeza, se você já pensou em investir ou se você investe, em qualquer momento da sua vida, você já deve ter ouvido alguma pessoa que seguiu uma recomendação de investimento e acabou sendo uma maior furada. Comenta aqui embaixo se já aconteceu com você ou até com um amigo seu. Isso é bacana porque ajuda outras pessoas a não caírem nesses golpes, a terem conhecimento e autonomia financeira para tomar suas próprias decisões. Você precisa compreender que a liberdade financeira não vem da dica de outras pessoas, porque pessoalmente eu sou muito chato quando o assunto é recomendação de investimento. Eu não gosto que outras pessoas digam o que eu tenho que fazer com o meu dinheiro. Isso é mais ou menos a mesma justificativa que eu utilizo para não investir em fundos de investimento. Não tenho nada contra quem investe, tá? Mas eu gosto de escolher as minhas próprias ações, fundos imobiliários, ações americanas e criptomoedas. Você quer ser investidor de verdade? Para de correr atrás de recomendação. Porque uma pessoa que entende e tem conhecimento, esse é o único ativo mais valioso que ninguém pode roubar de você. O conhecimento te dá poder frente às decisões e escolhas que você tem que tomar. E te faz construir um futuro muito mais sólido. Mais uma vez eu quero agradecer o comentário. E se você tem alguma dúvida de investimento, deixa aqui embaixo, comenta, curte o nosso vídeo, que já é uma ótima ajuda que você pode dar. Valeu, galera, e até a próxima.